Olá, boa noite. Nona edição do Congresso da Juventude acontece na Arena Sabiazinho amanhã. Discurso de presidente Bolsonaro repercute na imprensa local e internacional. Uberlândia na rota dos grandes eventos. Entenda por que o mercado de palestras está crescendo no Brasil. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Na Assembleia, ontem, geral da ONU, que aconteceu em Nova York, em um discurso de aproximadamente cerca de meia hora, o presidente Jair Bolsonaro criticou líderes estrangeiros, chamou de falácia a afirmação de que a Amazônia é patrimônio da humanidade e atacou o socialismo. Veja na reportagem alguns trechos do discurso. Bolsonaro começou o discurso dizendo que estava ali para apresentar um novo Brasil, que ressurge, segundo ele, depois de estar à beira do socialismo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos, que formam nossas tradições. O presidente atacou os regimes de Cuba e Venezuela e fez uma referência velada ao golpe militar de 1964. Há poucas décadas, tentaram mudar o regime brasileiro e de outros países da América Latina. Foram derrotados. Civis e militares brasileiros foram mortos e outros tantos tiveram suas reputações destruídas, mas vencemos aquela guerra e resguardamos nossa liberdade. Na economia, ele falou da assinatura dos acordos comerciais com a União Europeia e a Área Europeia de Livre Comércio. Mas o assunto mais aguardado era mesmo a Amazônia. Bolsonaro declarou que o governo tem um compromisso com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. E minimizou os incêndios florestais, atribuindo parte das queimadas aos povos indígenas na região. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. O presidente criticou a cobertura da imprensa internacional sobre a Amazônia. Os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. E sem citar nomes, atacou o presidente da França, Emmanuel Macron. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. E condicionou as ofertas de ajuda internacional para a Amazônia. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções.
Bolsonaro criticou ainda lideranças indígenas que denunciam o desmatamento da floresta, como o cacique Kayapó Raoni. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Na comitiva do presidente estava a indígena Issane Calapalo. Bolsonaro leu uma carta de agricultores indígenas que pedem uma nova política para o grupo. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária. O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Bolsonaro também defendeu uma política de tolerância zero contra o crime. Destacou o combate à violência e ao tráfico de drogas e enfatizou o trabalho para condenar os presidentes que o antecederam. Há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares, comprando parte da mídia e parte do parlamento. Tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos, graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo no meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. E o discurso de Bolsonaro na ONU repercutiu na imprensa internacional e nacional hoje. Foi o assunto mais comentado nas plataformas digitais. A nossa equipe conversou com o professor José Magalhães, que é cientista político e professor de Direito aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Veja a análise do professor e pesquisador. O presidente resolveu partir para o ataque em todos os sentidos. Utilizou de números e contradições para poder deixar confuso um pouco as pessoas. Utilizou, obviamente, de algumas informações que não são informações verídicas, como a comparação Brasil-Alemanha, a comparação Brasil-França. Falou que o Brasil estava à beira do socialismo, que é uma inverdade completa. Ou seja, fez um discurso para plantar inimigos no solo das Nações Unidas, ou seja, no momento em que o discurso deveria ser para mostrar que o Brasil tem esforços para se integrar ao mundo, o Bolsonaro fez um discurso para mostrar que o Brasil quer se isolar do mundo. Ele fez um discurso não para as Nações Unidas, mas fez um discurso para dentro do seu próprio quintal. E mais, nem foi para o povo brasileiro em geral. Ele fez um discurso para o seu eleitor específico. Do ponto de vista, então, de uma apresentação de um chefe de Estado no maior congresso da ONU, a gente fala que é a festa de Natal da ONU, foi uma atuação péssima mesmo. Foi uma atuação, um discurso ruim, essencialmente ruim, muito contraditório, com informações inverídicas e que pode dificultar para o Brasil maior inserção internacional, como os mercados já reagiram de alguma maneira a isso. Falando agora sobre o que é destaque em Uberlândia essa semana. Olha só, cerca de 6 mil jovens entre 14 a 24 anos são esperados amanhã no Congresso Municipal da Juventude, que acontece na Arena Sabiazinho. A partir das 7 horas da manhã até meio-dia estão previstas 6 palestras que abordam temas como a inteligência emocional, a tecnologia e o empreendedorismo. A reflexão principal deste ano é: o futuro é você. Esse tema será apresentado pelo Maurício Ricardo, chargista, cartunista e músico. A iniciativa é conduzida pela Secretaria Municipal de... Sabe como chamar a banda do Ricardo? Continuamos, tivemos uma queda, nós estamos restabelecendo aqui o sistema para o nosso JU começar, tivemos uma queda de energia. Bom, então nós vamos ver agora uma matéria que é justamente o tema destaque do nosso jornal, que é a palestra sobre inovação. Nós vamos falar sobre esse crescimento do mercado de palestras. Uberlândia já é conhecida assim por ser uma cidade que cedia importantes eventos nacionais e internacionais. Então confira a matéria de destaque feita pelo repórter Júnior Caritel com imagens de Raimundo Nascimento. Local movimentado. Foi assim o início da palestra que aconteceu em Uberlândia.
cidade que recebe vários eventos deste porte todos os anos. Desta vez, o foco por aqui é inovação. O Roosevelt é assessor de investimento e veio assistir às palestras, pois quer saber o que há de novidade no mercado. Eu vim aqui para procurar expandir meu network, conhecer novas pessoas, ver o que está acontecendo nesse mainstream de tecnologia, para a gente ver o que as pessoas estão pensando de diferente, tentar ver o que tem de disruptivo acontecendo, ver como é que está o mercado de Uberlândia, se ele está aderente. Como você está vendo aqui, o evento está lotado, a gente costuma desprezar esses eventos locais e aqui não deixou a desejar. Palestra que serve também como troca de experiência, como é o caso da arquiteta Lígia, que quer saber mais sobre a área de inovação. É super interessante a gente ouvir novas ideias, principalmente sobre inovação, pessoas que já deram passos muito importantes em relação a novas ideias, a trabalhar com o mercado, a trazer coisas novas, e é isso que a gente busca. Ter uma boa oratória e também experiência profissional são alguns dos requisitos para se tornar um palestrante. Aqui, por exemplo, estão acontecendo 3 palestras ao mesmo tempo. Esse mercado no Brasil tem crescido de uma forma significativa, movimentando cerca de 100 milhões por ano. E no mundo todo, o mercado da palestra gira em torno de 12 bilhões de dólares por ano. Com o intuito de atrair pessoas de diferentes áreas do mercado de trabalho, Fábio, que é diretor de inovação, explica como foi o planejamento do evento que reuniu mais de 1.500 pessoas. Nós gostamos de provocar muito a classe empresarial, os líderes, os gestores, e nós sempre tivemos vontade de fazer isso numa amplitude maior. Nós testamos alguns eventos menores por todo o Brasil e achamos que Uberlândia seria um ponto de partida para a gente fazer esse evento. Hoje a gente está aqui com bem mais de 1.000 pessoas, né, com nomes fortes, né, de pessoas, fortes pensadores de empreendedores do Brasil, e achamos que isso pode contribuir muito para oxigenar, para trazer novas ideias para os grandes líderes que nós temos aqui na região do Triângulo. Por falar em atrativo, o evento contou com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi um dos primeiros palestrantes. O meu governo é um governo amigo de quem investe, de quem trabalha e de quem gera empregos. E que todos os setores terão o apoio do nosso governo, como nós já temos feito com o agronegócio, com as indústrias e também o setor de tecnologia. Matheus é palestrante e viaja o país todo falando sobre o sucesso do cliente. Ele revela que o mercado de palestras está realmente em crescimento e que isso já é possível ser notado. É interessante observar esse mercado crescendo. Você deve estar se perguntando assim, poxa, Matheus, mas ao mesmo tempo que o digital está crescendo tanto, né? Mas no momento em que o digital cresce, o digital ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. A gente sempre fala isso. Então, o mercado de eventos ele cresce exatamente para aproximar as pessoas. Esse network pessoal, que nem nós estamos aqui, ele nunca vai deixar de estar na moda. Só quem está presente em uma palestra pode ter essa oportunidade de troca de experiência, que pode proporcionar visões e ideias diferentes. É um momento onde, primeiro, você recebe muita informação em diferentes perspectivas. Então, a gente conseguiu trazer palestrantes em diferentes e complementares perspectivas. Isso vai provocar o público a refletir mais e a interagir. Porque um negócio legal nesses eventos não é só o que você ouve, mas o que você pode compartilhar. Então nós vamos ter momentos de coffee break, momentos de happy hour ao final, para a gente trocar muita ideia, né? Então não tenho dúvida que nós temos dentro desse público presente vários grandes pensadores também que vão surgir novas ideias, né? E hoje, em destaque no JU, então vamos falar sobre o mercado de palestras que cresce em nosso país. Recebemos aqui no estúdio a Daniela Vilela, que é consultora da CDL. Boa noite, Daniela. Boa noite, obrigada pelo convite. E também o Fabiano Goulart, que é especialista em comunicação. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Patrícia. Bom, como vimos na reportagem agora há pouco, falávamos sobre a era das experiências, da informação. Né, um dos palestrantes até citou isso, porque que hoje ainda a gente pode dizer que esse mercado está em vasto crescimento no nosso país e ainda tem muito a ser explorado, Fabiano? Sim, e crescente. E a rota e o cenário internacional inseriu o Brasil na rota. Grandes eventos, grandes palestras hoje acontecem no Brasil com 13 mil pessoas, 15 mil pessoas e é crescente.
Então, como a matéria bem representou, tem um momento para isso, né, Patrícia? Tem um momento. As pesquisas, o Caritel, por exemplo, apresentou ali que mais de 100 milhões por ano aí nesse mercado nacional. Agora, tem um contexto para isso também. Teve aí passamos ainda por uma dificuldade financeira, uma crise financeira, e isso é em parte explicado porque as empresas retraíram um pouco na sua educação formal, seus cursos nos MBAs, nos cursos mais consistentes. E esse dinheiro, esse capital, migrou para o mercado de palestras para trazer essas informações em eventos mais rápidos, mais prontos. E aí vem o mercado para selecionar essas entradas, né? Mas é um mercado crescente. E nós não estamos falando só dos investimentos das universidades corporativas, né, no caso das empresas que investem em capacitação de funcionários. Também há um grande crescimento de profissionais liberais que buscam constantemente estarem atualizados com as novas tendências de mercado. Inovação é a palavra-chave, criatividade, quando o assunto é palestra, Daniela? São palavras que são importantíssimas, né? Estão em voga. Inovação, existe todo, né, uma questão que realmente está envolvida com a criatividade, né? Existe toda uma temática de que inovar é muito complexo e não, né? O homem inova desde tempos remotos, né? Inovar é justamente fazer de forma diferente, modificar, adequar, melhorar processos, né? Então, assim, inovação é muito bem-vinda, é um tema muito solicitado, assim como criatividade, empreendedorismo, liderança e gamificação também, por exemplo, né? Que tem muita relação com a inovação. E apesar da gente ter ainda a tecnologia a favor, até para poder reunir, divulgar essas palestras, a inovação também está presente dentro das palestras. A gente viu também na reportagem palestras simultâneas, né? Cada um ali com o seu headphone, ouvindo o palestrante. Fabiano, como que você vê hoje, então, a tecnologia cada vez mais próxima também do público? Começam a surgir até termos novos, aí, um neologismo aí nesse meio, se você não, isso não é tão novo, mas é parte disso, se você não está presente nesses meios, nessa tecnologia, você praticamente não existe. Então, é preciso inovar. Aí nessa matéria, na reportagem, nós vimos várias inovações, como vários temas ali simultâneos, enfim, e o palestrante, a pessoa precisa acompanhar esse desenvolvimento, as plataformas hoje digitais que trazem isso muito prontamente. Então, se a pessoa não se adequa... Agora, há casos em que a pessoa tem um conteúdo muito diferenciado, ele tem um quê muito forte, as pessoas acabam se ajustando, mas, grosso modo, a tecnologia perpassa todo esse processo. Ela está presente e puxa a fila. E olha só, o mercado de palestras profissionais movimenta no Brasil mais de 100 milhões anualmente, segundo a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento. Integrantes do poder público seguem regras rígidas para participar desses eventos. Entenda mais sobre esse assunto na reportagem. Há 20 anos, Leila trocou o consultório pelo palco. Fisioterapeuta de formação, hoje uma das mais bem-sucedidas palestrantes motivacionais do país. Tudo que eu faço é para agregar, é para melhorar a minha marca. Então eu tenho livros, tenho um programa de rádio, eu viajo, eu faço cursos, eu faço workshops, eu faço várias coisas para fortalecer a minha marca como palestrante. O mercado de palestras se profissionalizou na última década no Brasil e movimenta anualmente cerca de 100 milhões de reais por ano. No geral, assim, são pessoas bem-sucedidas na sua carreira, né? Seja no setor privado ou público, e acabam sendo começando a receber convites, né, de empresas, de instituições. Foi o caminho da ex-consuleza Alexandra Lohás. Ela recebeu vários convites para palestras em escolas públicas, fez 150, todas gratuitas. Quando saí da residência consular e do cargo diplomático, que comecei a cobrar minhas palestras. Hoje atende empresas multinacionais. Vou educando os RHs e as diretorias de marketing e de comunicação e publicidade sobre como conversar melhor com os 114 milhões de negros que existem no Brasil e que consomem 1,7 trilhões
de reais por ano. No Brasil, via de regra, funcionários públicos precisam pedir autorização dos órgãos a que estão ligados antes de realizarem palestras. Funcionários federais do Poder Executivo podem ser palestrantes, desde que sigam as orientações da Controladoria Geral da União. Não pode haver conflito de interesses ou incompatibilidade de horários com a carreira do servidor. Remunerações de origem privada também estão vetadas. Só estão autorizados gastos com transporte, alimentação e hospedagem. O valor de uma palestra profissional pode chegar a R$200 mil, mas a realidade é menos tentadora. O valor médio dos cachês gira em torno de R$ 6.800. Esta empresa prepara os aspirantes a palestrantes. Seu time conta hoje com 30 profissionais. A formação pode levar de 3 a 6 meses. A gente faz todo um trabalho de criação, né, do conteúdo e de preparação do palestrante, para que quando ele chegue em cima de um palco, de um evento corporativo, enfim, ele consiga ter uma performance satisfatória e atenda às necessidades aí do cliente. Bom, e para ser um palestrante profissional, um palestrante de sucesso, vamos entender agora quais são as habilidades necessárias. Fabiano, o dom da fala, compartilhar experiências, quais são os principais requisitos para ser um palestrante? Patrícia, isso é importante, mas a gente pode treinar outros animais que eles podem ter, aqui uma brincadeira no meio, que eles podem ter uma performance de apresentação. Isso é uma brincadeira do meio corporativo. Por quê? Fundamental é o lastro. Se eu não tenho um conteúdo forte, um call to action, ou seja, se eu tenho uma condição de fazer com que naquele curto espaço de tempo eu consiga fazer com que aquelas pessoas internalizem algo que lhes seja suficientemente forte para que ele mude de ação ou um comportamento ou adquira uma nova habilidade, a performance de palco de nada adianta. Então, por estudo ou por vivência. Por exemplo, você tem aí hoje o Rick Chester, aquele rapaz do vídeo da água. Ou mais antigos, o David Portes, que era foi um ambulante. Ou outros, o Flávio Augusto, que hoje está aí com o WhatsApp, de R$20 mil do cheque especial para uma empresa de R$1 bilhão. Então, são ações muito poderosas que dão a essa pessoa um lastro, uma forma inspiradora de levar essas pessoas. Olha, está aqui. Então, cabe a você tomar a decisão e fazer. Agora, essas habilidades são muito importantes. Elas são treinadas, essas habilidades podem ser desenvolvidas. Mas antes é preciso... Tem um psicólogo americano que chama de baixar. Não é palestrante, não é ser um palestrante. Ele precisa ter algo e aí ele aprimora e leva. Ou pode ser uma decepção grande. E o público vai dar esse feedback, né? Na hora. Daniela, no caso da CDL, né, vocês promovem muitas palestras ao longo do ano, muitas gratuitas, abertas à população. Como que vocês fazem essas escolhas dos temas das palestras e o contato com esses palestrantes? Então, a Fundação CDL se preocupa muito de que os temas tenham realmente efetividade, né? Levar as informações, os conhecimentos que realmente venham a transformar, venham a agregar valor para o mundo empresarial, para o mundo corporativo. Então, muitos temas relacionados à liderança, ao próprio empreendedorismo, a vendas também, né, técnicas que são assertivas nas vendas, a próprio comportamento, inteligência emocional. Então, geralmente são realizadas pesquisas com os associados para entender qual é essa demanda, porque são muitas, né, e são... diversas as formas de abordar. A vantagem da palestra é que ela é muito dinâmica. Então, em um curto espaço de tempo, você consegue transmitir uma mensagem que realmente tem que ter um conteúdo que seja inspirador e que gere resultado na vivência, na prática. Então, esse dinamismo da palestra faz com que seja muito atrativo para o público. Excelente. Bom, agora vamos saber como fica o tempo em Uberlândia e região nesta quinta-feira. Será que vem chuva? Perdão, nessa quarta-feira, né? Em Uberlândia, a quinta-feira tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 18 e 25 graus.
Céu encoberto por nuvens em Patos de Minas. Termômetros marcam entre 18 e 25 graus. Dia chuvoso também em Monte Carmelo. A mínima fica em 23 graus e a máxima 25. Em Ituiutaba, a mínima é de 20 graus e a máxima 30, também com possibilidade de chuva. Em Abadia dos Dourados, a quinta-feira deve ser chuvosa, com mínima de 20 e máxima de 28 graus. Agora, no quadro Campi Avançados de hoje, você vai conhecer sobre o projeto Yoga no Campus, que acontece em Patos de Minas. A iniciativa é voltada para a comunidade acadêmica e pode trazer vários benefícios para os praticantes. Veja. Olá, meu nome é Letícia Guide e eu sou coordenadora do projeto de extensão Yoga no Campus, aqui na UFO Patos de Minas. O yoga nasceu na Índia há milhares de anos e ele tem como principal objetivo a união e a integração entre corpo, mente e espírito, trazendo assim ao praticante maior equilíbrio, maior autoconhecimento e um estado de plenitude. Então aqui na UFO Patos nós temos aulas regulares de yoga acontecendo pelo projeto semanalmente, aulas que são abertas à comunidade interna da UFO e também abertas à população de Patos de Minas. Então nessas aulas nós vamos trabalhar exercícios de concentração, exercícios de respiração, os exercícios físicos, que são as posturas, onde a gente trabalha alongamento, equilíbrio, força, e também exercícios de relaxamento e de meditação. Então o yoga ele tem, dentre vários benefícios, alguns como a melhoria do sono, a redução do estresse e da ansiedade, a melhoria da nossa postura, a melhoria da nossa concentração e do estado de relaxamento como um todo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, acesse o nosso perfil no Instagram, @yoga-no-campus. E sejam todos muito bem-vindos. Parabéns, professora, pela iniciativa. E o Jornal da UFO hoje falou sobre o mercado de palestras que cresce em nosso país. Recebemos aqui hoje o Fabiano Goulart, que é especialista em comunicação. Muito obrigada, viu, Fabiano, pela sua participação com a gente hoje. Obrigado pelo convite. E também a Daniela Vilela, que é consultora da CDL. E eu vou deixar os dois com uma reflexão final aqui para quem quer empreender nesta área. O que vocês deixam como uma dica? Acho que a pessoa que tem interesse, tem lastro para isso, digamos assim, marque palestras gratuitas na igreja, no bairro, nas escolas, procure, ofereça-se, né? Vá à frente e qualificar-se, capacitar-se, né? Procurar o Sistema S, a CDL, FIENG, enfim, instituições que têm condição de ajudá-lo a desenvolver aquilo que é necessário para levar a sua mensagem a quem dela precisa. Excelente, Daniela. É importante que tenha realmente domínio do conteúdo, né? Quando se tem domínio do conteúdo, você consegue fazer de forma muito natural e consegue também inspirar pessoas, né? Tornar atrativa aquela sua palestra. Então, o domínio do conteúdo e também a atitude, né? Buscar. Então, se há um interesse, tem atitude e vá atrás, que o sucesso depende de cada um. Excelente, obrigada pela participação dos dois. Fica a dica também para você sempre ficar atento ao nosso jornal aqui da UFO, que traz assuntos muito legais relacionados às palestras realizadas aqui na Universidade Federal. A gente sempre coloca a nossa agenda e faz questão de avisar para vocês dos temas em destaque. O jornal desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e eu te espero amanhã. Tchau!